Olá, saudações, seja muito bem-vindo ao resumo da semana. Acompanhe os destaques das notícias que fizeram manchete durante a semana. Presidente do Tribunal Supremo nomeia filha para curso de formadores e a Associação dos Juristas acusa-o de ter desrespeitado o Poder Judicial. UNITA contra-ataca e acusa o economista Vicente Pinto de Andrade de dormir no Parlamento. Embaixada de Angola no Dubai confirma que José Eduardo dos Santos está nos Emirados Árabes Unidos. Estas e outras para acompanhar já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Bem-vindo ao Desenvolvimento. O juiz-presidente do Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo, está a ser duramente criticado no seio da magistratura por colocar o nome de uma de suas filhas na lista do grupo de magistrados que no próximo mês de janeiro viaja para uma formação de formadores de juízes na Universidade de Coimbra, em Portugal. Além da filha, o juiz-presidente do Tribunal Supremo também indicou para a referida formação de formadores de juízes outros membros da sua família que trabalham na magistratura judicial angolana, como é o caso de seus primos Daniel Modesto Geraldes, Joaquim Salombongo e Nazaré Silvio Inácio Antônio, da comarca da Matala, província da Huila. Em reação, na sua página do Facebook, o docente e advogado Benja Satula questiona a lista procurando saber quem são as pessoas constantes na lista do grupo de juízes que vai a Lisboa para a formação de formadores de juízes e que papel os escolhidos desempenharam junto da magistratura judicial. Entre outras, Benja Satula questiona quais foram os critérios de seleção levados a cabo pelo juiz-presidente do Tribunal Supremo na indicação destes nomes. Tal como Benja Satula, a Associação dos Juristas de Angola criticou e acusou o presidente do Tribunal Supremo de ter desrespeitado a imagem do Poder Judicial angolano ao ter escolhido a filha e mais familiares para o curso de formadores administrado pela Universidade de Coimbra, em Portugal. De acordo com o portal da Camunda News, que cita um comunicado, a associação diz ter sido com bastante preocupação que tomou conhecimento da decisão do presidente do Tribunal Supremo em escolher quadros para uma formação no exterior sem ter consultado o Conselho Superior da Magistratura Judicial, dado que o documento que indica as pessoas que vão à formação em Portugal não faz essa referência. Para a Associação dos Juristas de Angola, o facto, além de desrespeitar o Poder Judicial, põe em causa o interesse de outros quadros. Em reação às declarações do deputado do MPLA no habitual espaço televisivo de domingo, na TV Zimbo, o grupo parlamentar da UNITA reagiu em comunicado afirmando que Vicente Pinto de Andrade tem uma vontade patológica de denegrir a imagem do presidente da UNITA. No comunicado, em um tom pouco habitual, dado que faz um ataque muito contundente e pessoal ao deputado do MPLA, que foi acusado de sem moral para criticar quem quer que seja, distraído e fazendo parte dos que vezes sem conta são vistos a dormir no calor dos debates parlamentares, lê-se no comunicado da UNITA citado pelo portal da Camunda News. Só assim se justifica, diz a UNITA, que Vicente Pinto de Andrade não esteja a par da participação e contribuição dos deputados do grupo parlamentar da UNITA e do seu presidente Adalberto Costa Júnior.
Para a UNITA, os pronunciamentos de Vicente Pinto de Andrade vêm provar a vontade patológica de denegrir a imagem do presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior, e distrair os angolanos do fracasso da governação de 45 anos sem capacidade para resolver os problemas básicos dos angolanos, como a fome, a pobreza, a malnutrição, a falta de energia elétrica, a água potável, assistência médica e medicamentosa, estradas duráveis e ensino de qualidade, sublinha a UNITA. Um memorando da Embaixada de Angola em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, chegado à nossa redação, dá conta que o antigo presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, está naquele país desde o dia 21 deste mês. De acordo com o portal da Camunda News, que cita o memorando da Embaixada de Angola, José Eduardo dos Santos viajou para o Dubai num voo da companhia aérea Emirates, que vinha de Barcelona e aterrou no aeroporto internacional da capital dos Emirados Árabes Unidos. Na nota, a embaixada explica que José Eduardo dos Santos foi recebido com cumprimentos de boas-vindas do embaixador de Angola naquele país, Albino Malungo, e de seus familiares, com destaque para a filha mais velha, Isabel dos Santos, que se encontra nos Emirados Árabes Unidos desde que o Estado angolano moveu várias queixas contra a mesma, que culminaram, por enquanto, em arresto de seus bens. Entre outras, a Embaixada de Angola no Dubai informa que José Eduardo dos Santos está hospedado no Address Four Times News Hotel. Sem adiantar muitos detalhes, a Embaixada explicou também que no mesmo dia chegou ao Dubai o antigo vice-presidente da República de Angola, Manuel Domingos Vicente, no voo ET 794, vindo de Luanda. Avançamos com esta. A Polícia Nacional anunciou ter criado todas as condições operacionais para a segurança da quadra festiva no país, tendo avançado que estão mobilizados mais de 110 mil efetivos da corporação. Falando em conferência de imprensa de apresentação da Operação Dezembro 2020, que decorre entre 20 de dezembro e 5 de janeiro de 2021, o diretor de Segurança Pública e Operações do Comando-Geral da Polícia Nacional, Orlando Bernardo, realçou que todos os recursos humanos e técnicos da corporação estão mobilizados para a garantia da tranquilidade dos cidadãos, perspectivando um final de ano tranquilo. Entre outras, de acordo com o portal da Camunda News, Orlando Bernardo exortou ainda os cidadãos para que pautem por um comportamento cívico no sentido de se diminuir o índice de crimes na época natalícia. É importante que todos nós estejamos unidos e alinhados no mesmo diapasão, como se diz na gíria, para que consigamos chegar nesse final de ano com resultados melhores do que os que nós vimos de 2019. No entanto, a intenção do Ministério do Interior é que 2020, apesar dos problemas, das dificuldades que esse ano trouxe para todos nós, a intenção é que esse final de ano, pelo menos, sorria para cada um dos cidadãos que bem merecem alguma coisa melhor nesse final de ano. E a Polícia Nacional tudo fará para que isso aconteça. Eu quero pensar que os cidadãos têm consciência plena do momento que estamos a viver e que todas as famílias aconselham-se entre si e que ninguém quererá, nesta altura do campeonato, desafiar aquilo que é o que está a passar em termos de pandemia e aquilo que são as regras que estão estabelecidas no decreto presidencial. Quem violar, naturalmente, vai-se aplicar a lei e a lei é clara. Há questões que, se forem crimes, naturalmente vão ser levadas para que os órgãos de justiça depois façam justiça, não é? Portanto, todos os meios e homens da Polícia Nacional,
nesta altura, estão todos mobilizados para o asseguramento à quadra festiva. No entanto, a quantidade de efetivos da Polícia Nacional e a quantidade de meios que tem a Polícia Nacional e todos os órgãos do Ministério do Interior, atenção, está aqui o SME, os bombeiros, os serviços prisionais, todos os órgãos do Ministério do Interior entram em reforço dessa atividade. Por isso, há muitos meios e há muita força para o efeito. A necessidade do cumprimento do decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública devido à Covid-19, cuja 8ª revogação está em vigor, Orlando Bernardo recordou as limitações que se impõem na realização de atos festivos. Não haverá, e porque o próprio decreto presidencial assim o determina, não haverá festas de Réveillon, bailes de quintal, idas em massa a determinados sítios da cidade para assistir ao lançamento de fogos de artifício. Ou seja, na verdade, não há aqui, e é preciso chamar a atenção aos cidadãos que estão a nos ouvir, que estão a nos ver, não têm necessidade de escrever para as administrações municipais, para os órgãos que normalmente autorizam esses bailes, porque não estão autorizados. O decreto presidencial assim o determina. Se não estão autorizados por conta do normativo legal, não podem e não devem fazê-lo, não devem escrever para o efeito. Portanto, temos estado a assistir a algumas movimentações e algumas publicidades dessa natureza, o que queremos chamar a atenção para que os cidadãos não incorram em cumprimento daquilo que são as diretrizes e as normas do decreto presidencial sobre a situação de calamidade nesta altura. Polícia Nacional anuncia ter mobilizado meios e homens da corporação para garantir segurança durante a quadra festiva. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, confirmou ter emitido um mandato de captura internacional contra Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau, da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, sublinhando que o processo está a seguir o seu curso normal junto das instituições internacionais. O Procurador-Geral da Guiné-Bissau, segundo o portal da Camunda News, fez esse comentário na tarde dessa terça-feira, quando falava à imprensa local e estrangeira, visando esclarecer o facto. Entretanto, a PGR guineense ainda não deu uma explicação objetiva sobre as razões que levaram a referida entidade a emitir o mandato de captura internacional contra Simões Pereira, o que gera desconfiança de que o novo regime liderado pelo chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, pretenda a todo custo afastar Domingos Simões Pereira da vida política guineense. Em reação, o grupo parlamentar do PAIGC exigiu a demissão do Procurador-Geral para que este seja julgado, dado que Fernando Gomes, de acordo com o PAIGC, foi ministro do Interior num dos períodos mais terríveis da política guineense, quando foram registrados vários assassínios políticos. Entre outras, o grupo parlamentar do PAIGC sublinha que Domingos Simões Pereira é deputado e que, segundo a lei daquele país, nenhum deputado pode ser perseguido, detido ou preso por questão criminal ou disciplinar em juízo ou fora dele, sem o levantamento da respectiva imunidade parlamentar através da Assembleia Nacional Popular. De recordar que Domingos Simões Pereira perdeu as eleições presidenciais da Guiné-Bissau e contestou os resultados. De facto, o líder do PAIGC venceu a primeira volta das eleições realizadas em novembro de 2019 com 40,13% dos votos, tendo o atual presidente Umaru Sissoko Embalo ficado na segunda posição com 27,65% dos votos escrutinados. Entretanto, o resultado por força da lei eleitoral local exigia a realização
realização de uma segunda volta que ocorreu em dezembro, tendo Domingos Simões Pereira alcançado apenas 46,45% dos votos contra 53,55% dos votos conquistados por Umaru Sissoko Embalo. Em reação, Domingos Simões Pereira contestou os resultados junto dos tribunais, sublinhando ter havido várias irregularidades no apuramento dos resultados, como a existência de um número de votantes superior ao número de eleitores inscritos, a exigência de carimbos da Comissão Eleitoral de Eleições diferenciados para autenticar atas de apuramento de resultados nas mesas de votação, interferência de entidades fora do processo eleitoral e entre outras anomalias. Entretanto, Umaru Sissoko Embalo acabou por tomar posse como presidente da República Guineense sem que o tribunal competente decidisse sobre os factos apresentados na queixa de Domingos Simões Pereira. É o final do resumo da semana. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Passe bem. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.